Meu irmão, mas aí nessa questão dos interesses, o que está em jogo de fato, para quem está em casa entender? Porque eu percebo que uma parcela muito pequena da sociedade, e quando a gente explora isso aqui no canal, o resultado dos vídeos, tanto em visualização quanto em comentário, mostra que tem uma parcela assim bastante engajada com essas questões, soberania, é, a importância da gente estar defendendo a nossa nação com os interesses nacionais e não interesses outros estrangeiros. E, e só que assim, quando a gente alcança, 200 mil pessoas, parece que é um excelente número, mas comparado à nossa nação, tá, a gente tem vídeos em outras temáticas com 5 milhões, e na internet tem diversos aí com 20 milhões que não são temas tão sérios, tão caros para a sociedade. O que eu quero te provocar com isso? É, na prática, assim, se for dar um exemplo, o que está em jogo? Esses países que tá essa escalada da esquerda, o que muda? Esse quarto país em produção de alimento, o que muda nisso? O interesse mundial em relação ao Brasil, pelo que o Brasil representa, né? Quarto país em produção de alimento, a riqueza da Amazônia, o que pode acontecer? Muita gente fala, muita gente se preocupa aqui no canal de, eles querem a Amazônia, invadir a Amazônia. O risco maior é os caras tomarem sem nem entrar numa guerra, tomar numa canetada, tomar num acordo internacional. Esse risco tem. Se o Brasil se demonstrar fraco internacionalmente, se demonstrar subserviente, se não tiver posições mais firmes, como o presidente Bolsonaro tem tomado, posições altivas, né? Lembro quando ele disse que iria para a Rússia, por exemplo, para negociar a questão dos fertilizantes, que na verdade não estava nem tão claro o porquê, né? Ele não podia dizer que era para isso naquele momento. Houve muita crítica. Até o próprio Estados Unidos falou, não, aconselhou o presidente a não ir para lá. Vários países, vários políticos aqui criticaram e tal. E depois se mostrou a postura correta. Foi o que garantiu para o mundo o alimento. Então, se o Brasil tiver uma postura subserviente a interesses diversos de países socialistas, por exemplo, como a esquerda fez no passado, que financiou ditaduras socialistas no exterior, mandando bilhões e bilhões de reais. Imagina, ao invés de ele construir hospitais aqui, nós teríamos enfrentado a pandemia num outro patamar. Não, eles fizeram aquelas questões lá de enviar bilhões de reais como para Cuba lá para construir o Porto de Mariel, fazendo aquele ciclo, né, para poder desviar recursos e financiar o próprio projeto de poder deles, né? Eles deixaram de construir hospitais aqui. Então, quanto mais fraco for o Brasil, quanto mais subserviente for aos interesses internacionais, e a esquerda tem uma ideia disso, né? De criar lá, de fomentar o globalismo, né? De ceder as soberanias nacionais em prol de um movimento internacional maior. E o discurso da esquerda é todo esse, né? Quanto mais frágil for o nosso agronegócio, que é a mola propulsora da nossa economia, a base da economia brasileira, e é o fruto de orgulho para a gente. E a esquerda tem criticado o agronegócio. A gente tem visto o candidato, nosso oponente aí, criticando os produtores rurais. Então, quanto mais frágil for o Brasil, mais frágil vai ser a nossa defesa da Amazônia também, por exemplo. Bom, o tempo que eu fiquei no Exército, por 21 anos, a gente treinava dioturnamente, a maior preocupação. Tanto que eu saí aspirante, fui para a Amazônia, justamente porque estava impregnado desse receio de que a Amazônia poderia ser internacionalizada. E nós deveríamos ter treinamento suficiente para retomar, né, para combater, inclusive, contra uma potência que fosse incontestavelmente superior às Forças Armadas brasileiras, numa guerra de resistência que poderia durar anos. Então, esse era o cenário que a gente estava enfrentando. Então, assim, além de toda a questão interna, né, das defesas, das pautas que eles fazem, né, querem estatizar mais. Eu sou a favor da iniciativa privada, da liberdade econômica. Eles são o contrário, eles querem estatizar, querem controlar as mídias. Quem sabe se a gente vai poder ter essa liberdade aqui, ó, de fazer um podcast, de criticar até o próprio governo. A esquerda quer criticar, quer controlar a mídia, eles já falaram isso, fazer um projeto para controlar a internet, né, sem
contar a questão do desarmamento da população. Ninguém quer, da direita, nós não queremos vender ou entregar armamento, munição na esquina para ninguém, não é isso. Mas as pessoas que quiserem se sentirem aptas e quiserem sim ter um armamento, por que não? Se não for maluca, nem bandido, e tiver um mínimo de habilidade, esse é um objetivo nosso. Você vê, os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de armas, eles têm 300 milhões de habitantes, então é mais de uma arma por habitante. Além de eles serem a maior potência militar do planeta, ninguém nunca vai invadir o território americano, porque cada cidadão é um soldado. Imagina, se alguém algum dia conseguir suplantar as Forças Armadas Americanas, o que é muito difícil, porque eles têm, sei lá, mais de 80 submarinos nucleares, mais de 10 porta-aviões nucleares, eles têm bases espalhadas por todo o planeta, né? Na Europa tem mais de, sei lá, tem dezenas de bases, ainda fruto do resultado da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, tem na Ásia, eles têm base em todo o planeta. A Marinha Americana é gigante, a Força Aérea Americana é gigante, a força aeronaval da Marinha Americana é gigante, é muito maior do que a nossa Força Aérea. Então, o arsenal nuclear dos Estados Unidos é imenso. Então, ainda que algum país no mundo conseguisse suplantar as Forças Armadas Americanas, jamais conseguiria invadir o território americano, simplesmente porque cada cidadão é um soldado em potencial. Então, assim, quando a gente vê tudo isso, né, você vê que nenhum país do mundo, ou todos os países do mundo que se tornaram ditaduras, socialistas, a primeira medida é desarmar a população, tornar a população mais frágil, mais facilmente controlada. Então, é tudo isso que está em jogo. Está em jogo a nossa soberania, está em jogo o futuro dos nossos filhos, o que eles vão aprender na sala de aula. Eu acredito de verdade que nós temos que aprender, os nossos filhos, história, geografia, matemática, português, física, química. Quem educa os filhos, quem vai dizer, quem vai explicar para o filho o que é certo, o que é errado, quem vai educar realmente para a vida, preparar, são as famílias. Então nós somos a favor das famílias, somos a favor da vida, né? Nós não somos a favor do aborto. Então são esses dois países que estão em jogo e, na minha visão, a direita, né, com o nosso presidente Bolsonaro, que vai representar um país mais forte. Ele é um capitão do exército, ele tem essa visão estratégica e prestigia as Forças Armadas, prestigia os militares. Nem sempre é possível fazer tudo. Eu falava isso na campanha agora para o governo. Eu percorri várias entidades representativas, né, e eu falava, se eu for governador, quando eu for governador, a gente não vai conseguir concordar em todos os aspectos, em todo momento. É porque as necessidades são infinitas e os recursos são escassos. Mas eu posso dizer para você, não tenho dúvida que mais pró-segurança do que o presidente Bolsonaro não tem entre todos os candidatos e principalmente entre os dois que sobreviveram agora para o segundo turno.